matemática tem uma vantagem na correção. Valeria uma apresentação nossa sobre como é que se corrige uma prova, tá? Porque a gente não corrige linha por linha, como a infeliz da minha mulher, que é professora de português, quando vai corrigir redação. Redação é um inferno. Enquanto ela corrigiu 10 redações, eu terminei uma turma, porque eu não leio a questão, eu vejo a questão. Então, a primeira, segunda questão, terceira, você lê ela inteira. Da quarta, você já sabe onde os alunos estão errando. Onde são os erros mais comuns. Aí você já bate o olho e fala, aqui, e manda. Tá? Então, é muito mais rápido. Corrigir matemática é escandalosamente mais rápido que corrigir português, história. Tá? Dá uma olhada nisso aí. São questões com erro. Tá? Eu estou me aproximando aqui porque a minha letra está pequenininha no computador. Tá? Dona Maria gastou 2 horas para abordar o motivo da figura 1 e deseja abordar o mesmo motivo, só que ampliado. Para tanto, usou a técnica de quadricular a figura e reproduzi-la numa grade quadriculada com quadrados maiores. Na figura 1, o quadrado tem 1,5 e na figura 2, o quadrado tem 3 centímetros. Quanto tempo Dona Maria gastará para executar o bordado da figura 2? Essa questão está errada. Presta atenção, eu não falei que o tempo é proporcional à área. A rigor, o aluno não tem como fazer. Esse é o problema que você não pode deixar, não pode inferir. Tá? Ele pode fazer de outra forma. Vocês vão ver um erro que eu cometi aqui. Tá? Ah, não, está subentendido. Por quê? Quem diz, por exemplo, que não é proporcional ao comprimento? Dobrou a medida do quadriculado, dobrou o tempo para fazer. Essa questão tem um erro, e o erro está no corpo. Não tem todas as informações necessárias. Olha aí outra. O tempo gasto por uma bordadeira para executar um trabalho é proporcional à área da figura. Tá, mas qual é o erro que tem aí? Não tem comando, gente. E esse aí é um erro muito comum de professor, porque está subentendido. Olha, eu disse que ela quer abordar a segunda. Presta atenção, o aluno não tem que responder o que... Hã? Ele tem que estar pensando igual você. O aluno não tem que responder o que está na tua cabeça. Eu queria, o problema é teu, meu irmão. Então, o cara tem que saber o que tem que ser feito, cara. Tá? O comando é fundamental e tem que estar claro. Ó, isso está errado. Essa aqui está errada. Eu falei que o comando tem que estar claro. É a mesma coisa, proporcional à área, dobrou, etc. Mas olha o comando. O que é preciso para que Dona Maria execute o bordado da figura 2? Agulha e linha. Pô, agulha e linha. Tem que estar claro o que você quer. Ah, mas não era isso que eu queria. Problema teu. Teve uma professora que veio falar comigo, que por sinal era uma das professoras que dava aula particular com as minhas provas, que eu falei para você. Ela descreveu uma figura e pegou uma linha, mandou o aluno colocar uma perpendicular a essa linha e foi descrevendo como é que ele ficava passando pelo ponto médio, segmento. Blá, blá. O aluno, ao invés de fazer assim, pegou a perpendicular e fez assim, para cima da folha. Deu para desenhar no espaço, calculou, só que dava resultado diferente. Aí ela deu errado e o aluno veio reclamar, ela veio conversar comigo, ele disse, o que eu acho? Eu falei, eu acho que tem que estar certo. Por quê? Porque quem errou foi você. O comando não estava claro. O aluno fez uma coisa que é plausível na montagem que você fez. Você vai ter que aceitar todas as soluções. A solução no plano e a solução no espaço. A não ser que você colocasse desenhando sobre o plano, etc. Aí você fechou. Tá? E você tem que estar aberto, inclusive, para isso. Há possibilidades. Há possibilidades de outras soluções que você não pensou. Tá? Eu acho que é a próxima, isso aqui está errado. Essa aqui é genial, esse aí é o meu. Tá? Eu ri muito. E fiz comentários sobre a mãe do cara porque realmente fez tudo que eu não queria. Olha só. Está escrito assim, a tabela ao lado, y é uma função de x. Se você olhar na tabela, você tem o seguinte, 5, 8, 11, 14, está indo de 3 em 3. E o y, 15, 24, 33, está indo de 9 em 9. Isso significa que intervalos iguais da variação do x correspondem a intervalos iguais da variação do y. Isso é característica de função afim. Mas repara que quando eu construo uma tabela,
Eu não sei qual é o comportamento disso, que eu não disse que fenômeno é esse, está descontextualizado, entre o 5 e o 8. Ele pode estar entre 5 e o 8, de 3 em 3 obedecendo isso, mas aqui pode ter uma curva qualquer. Dá para fazer, por exemplo, uma senoide ampliando. Aí você pega os picos. Tá? Os picos formam uma linha. Aí seria essa tabela. E a curva não é uma linha. Mas se de início, só olhando para a tabela, eu tenho a ideia de que a modelagem do problema que gerou essa tabela deve ser feita por uma função afim. Eu tinha discutido isso, sobre modelagens, como é que se faz. Aí eu perguntei na prova, há indícios de que esta função seja uma função afim? Justifique sua resposta. A ideia é para ele discutir. Um maluco colocou assim, há indícios. A matéria desse bimestre é função afim. Eu olhei para o cara, pô, aí não vale, pô. Há indício. Eu passei um bimestre falando de função afim. Aí aplico uma prova e vou falar sobre função quadrática. Tá? Aí o que eu tive? Eu tive que dar certo para o cara. Eu vou dar certo. E ele falou, meu irmão, pô, colabora. O cara deu. Então fala assim, e presta atenção, possivelmente ninguém leu isso e imaginou que alguém fosse dar uma resposta dessa, inclusive eu. Pode ter certeza que você pode montar uma questão, tá certinho, bonitinho, quando você olha, alguém deu uma resposta que você não esperava. Inclusive essa, que nada tem a ver com matemática. Mas a pergunta, tá? Usando critérios matemáticos, etc., de repente eu podia fechar isso. Mas além disso, você está dando função afim, você vai cobrar o quê? Está escrito no cabeçalho da prova. Aí foi, por isso que eu estou falando, erro direto, cara. E você tem que estar aberto para aceitar. Cometi um erro, ri, vira para o cara, meu irmão. Faz parte do processo. Discutimos da discursiva. Questão de múltipla escolha. Questão de resposta escolhida. Completar a lacuna, relacionar colunas, falso ou verdadeiro e múltipla escolha. Vou tentar andar um pouquinho rápido, tá? Completar lacuna, você poderia considerar que não é uma questão de resposta escolhida. Mas ela é tão imediata. Aqui está falando sobre o triângulo podem ser classificados considerando os lados, um triângulo que possui 3 lados iguais, 2 lados iguais ou diferentes, 3 lados diferentes, ou quantos lados? Pode ter quantos ângulos? 3 ângulos agudos, um ângulo reto, um ângulo obtuso. Aí pergunta, quanto aos lados o triângulo pode ser equilátero, isósceles e escaliano. Quanto aos ângulos, o triângulo pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Normalmente essa questão é pobre, tão pobre, eu não me lembro de ter usado esse tipo de questão. Tá? Porque ela normalmente só usa decoreba, uma relação decoreba, e não conta para ninguém não. Não sei se vocês pararam para pensar, mas por incrível que pareça, para os outros, não para nós, matemática é uma das disciplinas que menos se decora. Tá? A gente sempre está procurando o porquê das coisas. E isso sai por causa disso, você desenvolve um processo. Tá? Você não sabe, essa fórmula funciona. Que, diga-se de passagem, que são os momentos que se usa decoreba, os alunos mais adoram, né? Tipo a equação do 2º grau. Tira a fórmula de Bhaskara e ela funciona para tudo. Tá? E é normalmente onde não se aprende matemática. Né? Eu raramente uso, é tão simples que eu classifico como resposta escolhida. Relacionar colunas. Mesma questão, tá? Os triângulos podem ser classificados em quanto aos lados, quanto aos ângulos, ossos, calendo. Aí você coloca, relacione a primeira coluna com a segunda. Triângulo com os 3 lados congruentes. Triângulo com somente 2 lados congruentes. Triângulo com qualquer 2 lados não congruentes. Triângulos com 3 ângulos agudos. Triângulos com um ângulo reto. Triângulo com um ângulo obtuso. Aí coloca escaleno, acutângulo, obtusângulo, equilátero e isósceles. Para começar, você deve observar que do lado esquerdo tem 6 e do lado direito tem 5. Quando eu monto, normalmente eu não deixo 6 e 6, porque essa questão ela é ruim para você saber se o cara sabe ou não sabe, porque ela tem uma margem de chute bastante considerável. Por exemplo, se ele sabe que é inclusive, se não me engano, seria o retângulo exatamente. Se ele sabe que é um triângulo retângulo e um triângulo obtusângulo, ele já diminuiu consideravelmente a chance de errar as outras. E montar uma chave de correção para isso aí começa a ficar invocado. Se você coloca um número diferente numa das colunas, um a menos, numa da coluna da outra, você já diminui a chance, porque ele não sabe qual aqui não está. Se tiver todas, e aqui tem 2 retângulos, então cometi um erro, ele volta
para testar erros cometidos. Tá? Se você tira um, dificulta um pouco mais. Se a questão aparecer dessa forma aqui assim, então é pior. Ele é uma péssima questão para você verificar, ou seja, para discriminar o conhecimento do aluno. Porque se ele, por exemplo, olha aqui, P1, P1, P2, P3, P3, já sabe que o P não é o 4, não é o 5, não é o 6. Então ele vai jogando com isso. Ele vai jogar com a resposta e diminui, não é que ele vai acertar direto, mas você aumenta a chance de acertar no chute. Aí fica difícil discriminar o aluno. É uma questão, inclusive, que em concurso é uma questão evitada. Verdadeiro ou falso? Essa eu usava. Usei muito, até aí mesmo, tá? Todo triângulo isósceles é acutângulo? Verdadeiro ou falso? Todo triângulo que tem dois lados congruentes, tem dois ângulos congruentes? Verdadeiro ou falso? Isso não é decoreba, tá? É o verdadeiro ou falso, quanto mais colocar dessa forma. Existe, isso aqui está com quantificadores, quase sempre. Você tem uma declaração e cada verdadeiro ou falso é uma questão. Quando é que eu fazia esse tipo de prova? Eu tinha uma prova que eu aplicava que era toda de verdadeiro ou falso. Tá? Eu colocava de ponta a ponta de verdadeiro ou falso uma prova. E não é uma questão, uma prova fácil de fazer, não. Verdadeiro ou falso é enroladinho. E dependendo da parte da questão, como geometria posicional, é bastante razoável, porque os alunos iam com e eu falava que podia, caixinhas, canudinho, que eu fazia perguntas sobre o cubo, sobre não sei o que lá, e eles tentavam ver no espaço. Tá? E era bastante interessante. É válida esse tipo de questão. E, em concurso, a verdadeiro ou falso aparece assim. Tem uma série de 3, 4 afirmações e pergunta qual delas é verdadeira. Particularmente para concurso. A verdadeira ou falsa que eu falei direto, ela é jogo, você monta uma chave de correção. Por exemplo, eu normalmente montava o seguinte, quem acertasse... Vamos colocar 10 questões só para facilitar. Quem acertasse até 3, está com 0. 3 é chute. Aí colocava 4 e 5, dava um quarto da questão. 6 e 7 para diminuir a chance, mas eu não colocava até a metade está com 0. Eu normalmente começava, dava uma margenzinha ali, dificilmente alguém tirava 0, mas tirava um pouquinho. Minha prova de falsa verdade tinha umas 30 questões, tá? Eu perdia umas 2 horas fazendo a prova, que não era assim. Aluno, é verdadeiro ou falso? Diminui a felicidade. Pode diminuir porque não vou montar uma questão simples. Inclusive, os alunos pararam. Pode usar calculadora? Eu falei, posso montar a prova para calculadora? Como assim? Se vocês vão usar calculadora, eu não tenho mais obrigação de usar 30, 45, 60. Eu vou montar ângulo. Eu vou montar a prova para ser usada com uma calculadora. Não, faz a prova sem calculadora. Valeu. Se for assim, ela discrimina pouquíssimo. Se você sabe que a primeira é verdadeira, você joga de baixo um monte delas fora. Falou? A que mais interessa, que a galera mais usa, que os concursos mais usam, a múltipla escolha. O que compõe uma questão de múltipla escolha? Corpo, comando, resposta. Ela não tem chave de correção, porque ela só tem, você não vai corrigir, considera o meio certo, a chave de correção dela é certo ou errado. E ela tem distratores. Deixa eu deixar claro que a palavra distrator não existe, tá? Procure um dicionário que não existe. Mas ela é usada no meio das pessoas que montam prova. Distrator são as respostas erradas de uma múltipla escolha. Tá? Tem uma resposta e os outros que são os distratores. Tá? Em uma sala há 50 pessoas, homens e mulheres, das quais 32% são homens. Se 10 mulheres saírem da sala, a percentagem de homens na sala passará a ser de resposta, 40%. Distratores, 34, 36, 38, 42. Deixa eu falar uma coisa. Montar questão de múltipla escolha é difícil, tá? Pensa que é fácil, não. Ela é fácil de corrigir e é difícil de montar. Ela é difícil de montar porque tem um monte de técnica para montar uma questão. É 40%? 50 pessoas, 32%. 32% são 16 homens nessa sala, não é isso? Se saem 10 mulheres, ficam 40 pessoas, das quais 16 são homens. 8% de 40, 8 é 20% de 40. Então, 16, 40% de 40, a resposta é a letra D. Agora, escolheu o gabarito, você escolheu a resposta, escolheu não, você montou. Resposta montada. Você constrói, agora você vai ter que escolher os distratores. Os distratores devem ser plausíveis. Tá? Se eu coloco aqui, quantos por cento de homem? 5. Qualquer retardado mental, aspas, né? Retardado mental nem tanto, mas 5 está na cara que não é.
Porque se sai gente e mantém o número de homens, a porcentagem de homens, sai mulheres e mantém o número de homens, a porcentagem de homens vai aumentar. Então, colocar valores menores, nesse caso, não é uma boa ideia, não é um distrator plausível. Aí você coloca assim, 100%. Está maluco, meu irmão? Você vai usar 100% como distrator nessa questão? Então, saem 10 mulheres e fica só homem. Tá? Até poderia ser se houvesse a possibilidade de pensar que, ó, das 50 pessoas, 32% são homens. Tá? Se fosse um valor que pudesse dar 10 mulheres ali no meio. Tá? Se você coloca, por exemplo, 120, aí você está louco mesmo, né? Não tem como dar 120% das pessoas. 100% é todo mundo, 120 entrou mais gente na sala. Não tem como. A escolha do distrator é plausível. Tá? Quando você prepara a prova para elaboradores, às vezes aparece assim, você tem que justificar a resposta, é só resolver a questão. E agora você justifica os distratores. Você tem que dizer por que você escolheu cada distrator. Isso é difícil para dedéu. E com frequência não se faz, não. Você justifica um, justifica outro, aí você não tem como achar um jeito de justificar o 38%, você coloca assim, 38% é porque não é a resposta. Tá? Você acha que com frequência você busca os distratores nas possibilidades de erros na resolução. Tá? Outra coisa de distrator comum, e é impressionante, se você repetir um número, se um número estiver presente enunciado, é muito comum o aluno marcar o número que está enunciado. Se você repetir diversas vezes um número no enunciado, pode contar que vai ter um monte de gente marcando o número que está enunciado. E isso não é... Fala 3 vezes, gema, gema, gema. Fala 3 vezes, gema, gema, gema. Mais rápido, gema, gema, gema. Como se chama a clara do ovo, cara, gema. Claro, se é do ovo, se chama clara. Gema é outra coisa. A repetição provoca isso, tá? Eu tinha uma questão que eu montava com repetição que era engraçada a quantidade de erro. Me fugiu da cabeça aqui. Mas deixa eu seguir aqui em frente, tá? Maria tinha algum dinheiro. Gastou R$80 no supermercado e depois gastou a terça parte do restante comprando livros. Se ficou com R$100, que quantia tinha inicialmente? É claro que você não vai escolher como distrator 50. Ela gastou dinheiro, terminou com 100, ela não pode ter menos do que ela terminou no final. Dá 230 não é difícil fazer essas continhas aí. Agora, como é que você calcula? Você calcula imaginando erros que o aluno possa cometer para colocar os distratores, ou coloca distratores próximos. Tá? Outra, erros que o aluno pode cometer, cuidado. Teve uma discussão uma vez, tem que ter atenção. A resposta é, 32. 2 elevado à quinta. Tá? Aí você coloca como distrator 5.000. Pô, presta atenção mesmo, não interessa como o cara fez esse conta. Dependendo do possibilidade de erro, você descarta. Por exemplo, a resposta é 10, 2 vezes 5. Aí você coloca 32, 2 elevado à quinta. Não, a resposta é 20, para ficar mais exagerado. 2 vezes 10. Aí você coloca como distrador 1024. O cara pode ter se enganado, ao invés de multiplicar, ele levou 2 à décima. Meu irmão, você está falando sobre ovos que o cara comprou. Ele não vai comprar 1024 ovos para levar para casa para fazer uma torta, entendeu? Então você tem que ver, pode ter erros de conta que uma pessoa cometa. Teve um professor, inclusive, descontou um pontaço exatamente porque ele não prestou atenção. Ele pedia, era um professor de física, ele pedia a ordem de grandeza, ele pediu o tamanho de uma bola de tênis. E o garoto calculou e no final chegou à ordem de 10 quilômetros. Ele descontou um pontão do moleque, porque eu não admito que alguém imagine que uma bola de tênis pode ter o tamanho de 10 quilômetros. Tá? Porque, na verdade, ele não conferiu, que é uma das coisas que o aluno tem que ter hábito de fazer, se a resposta é plausível com enunciada, tá? Com a estrutura que está sendo montada. Tá? E mesma coisa, você tem que pensar quando está montando os distratores. Agora eu vou pensar com vocês em erros. Tá? Erros cometidos normalmente em questões, e presta atenção que isso é legal. Tá?
seja a equação polinomial x ao quadrado menos 2x menos 15 igual a zero. A raiz positiva dessa equação pertence ao intervalo? Resposta, B. O que tem de errado na questão? A D e a E são descartáveis. Se a D for verdadeira, se tiver dentro da D, a C também é. O intervalo do D está dentro do C. O intervalo do E está dentro do C. Você acaba de fazer uma questão só com 3 opções, e não com 5. Eu chamo esse erro de bonequinha russa. Tá? Você tem uma opção dentro da outra. Tá? Isso é um erro, e em elaboradores de concurso, alguém vai pegar esse erro se você cometer. Tá? E vai chamar, tem um erro aqui. Tá? E em sala de aula você não tem mais 5 opções, tem 3. Essa questão está errada. Seja a equação polinomial, blá, blá, blá. Se R é a raiz positiva dessa equação, então isso não está errado não, isso está certo. Eu estou chamando a atenção porque esse tipo de opções eu adoro, porque está um conjunto dos números reais todo aí, e não há interseção entre eles. Dificilmente tem um erro nessas opções. Agora olha essa aqui, essa está errada. Seja a equação polinomial x ao quadrado menos 2x menos 15 igual a zero, a maior raiz dessa equação é positiva, negativa, zero, um quadrado perfeito, um número par, essa questão está errada. O erro dessa questão é um erro que eu chamo de erro de tricotomia. Não interessa qual a resposta, ou é a A, ou é a B, ou é a C. A D e a E eu tenho que jogar fora, porque se for a D ou a E, essa questão está anulada. Ou é positivo, ou é negativo, ou é zero. Para que eu quero saber se é quadrado perfeito ou se não é? Ou é A, ou é B, ou é C. Se a D ou a E forem verdadeiras, também vai ser verdadeira a A, B ou C. E essa questão está jogada fora. Eu chamo esse erro de tricotomia. Você fechou todas as possibilidades em 2 ou 3 opções. Jogou as outras fora. Eu estou falando para vocês que múltipla escolha não é fácil de montar. Vale um curso de múltipla escolha. Eu já dei, diga-se de passagem. Tá? Então, olha só. Presta atenção. Você pode querer testar se ele sabe o que é positivo. Particularmente, atenção nunca. Nunca que eu falo o seguinte, se você montar uma prova para testar atenção, você não está testando matemática. Tá? É a pegadinha. Eu já chego lá e te respondo. Tá? Você não deve montar uma questão... Vou até adiantar a brincadeira. Teve um colega que montou a seguinte questão. Verdadeiro ou falso? Coloque V nas questões, nas afirmativas falsas e F nas afirmativas verdadeiras. Por quê? Porque ele queria ver se o aluno estava prestando atenção. Ele acabou de dar uma banda num monte de gente que estudou feito maluco e sabia fazer a prova. Então, o que você testou? Matemática ou testou atenção? Pegadinha não vale. O que você quer saber é quem aprendeu, quem estudou. Não é se o cara prestou atenção. Pegadinha é coisa da década de 70, cara. Tá? Que se varreu para a década de 80, ninguém usa até hoje. Você só vai fazer a questão de prestar atenção numa prova que tenha sentido para isso, tá? Deixa eu voltar para lá. Olha lá. Evite o é correto afirmar que é. Tá? Dá para usar? Dá, mas se você tiver cuidado. Quando você cria uma questão, você cria um corpo e vai perguntar alguma coisa sobre aquele corpo, tá? Sobre classificação de triângulo, por exemplo, que nós usamos, tá? Sobre área de figura, que nós usamos. Agora, o é correto afirmar que, como montar múltipla escolha é difícil, as pessoas normalmente utilizam isso para dar tiro para tudo quanto é lado. E não montam uma múltipla escolha. Como, por exemplo, sobre função quadrática, é correto afirmar que, agora pergunte o que você quiser. O cara não tem a menor ideia de como é que ele vai organizar a cabeça dele para resolver uma questão. Então, você não coloca direto uma única questão assim, sobre matemática, é correto afirmar que, aí coloca o que você quiser mesmo. Quando você cria uma questão, você fecha um tópico que vai ser perguntado. Todas as opções devem estar relacionadas com o tópico da pergunta. Não pode ser tiro a esmo para tudo quanto é lado. Tá? Não, porque daí cada opção se transforma numa questão. E se você pegar uma prova, sei lá, de 50 questões, se o cara tiver que resolver opção por opção, ele está roubado.